Seja bem-vindo, meus irmãos, ao canal A Voz do Terceiro Anjo. Convido a cada um de vocês a fazer parte desse pequeno ministério, para que nós possamos orar, para que nós possamos buscar a presença do Espírito Santo, para que nós possamos levar a mensagem da verdade presente a todos os caminhos e válados. Nós possamos levar, a mensagem que está registrada no livro da grande controvérsia como folhas de outono a todos os caminhos, para que a mensagem desta verdade venha a alcançar todos os corações que estão endurecidos pela incredulidade diante do Senhor. Convido a vocês a fazer parte desse pequeno ministério, a nos ajudar através da compartilhação, através do like e através de mostrar a outras pessoas a verdade de Deus por meio de sua palavra e por meio do testemunho do Espírito de profecia. O tema da nossa mensagem de hoje é o mensageiro e a mensagem rejeitada. E isso se aplica para os tempos de Jesus e também para os nossos tempos. No período do tempo de Jesus, havia várias cidades a qual Jesus levava o evangelho, ao qual Jesus fez muitas maravilhas, muitos milagres, muitas curas, e ao mesmo tempo elas rejeitaram tanto a mensagem como o mensageiro. E Jesus proferiu umas palavras, e essas palavras são duramente de repreensão para aquela cidade. E nós vamos ler aqui, na própria palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 20. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de São Mateus. Mas bem antes, eu convido a você a fazer uma pequena prece diante de Deus. Oremos. Bendito seja o nome do Senhor, e que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, para levar essa mensagem, para falar da verdade presente a todas as pessoas que necessitam nessa terra. Te pedimos, ó Pai, nesse momento, que o bom e maravilhoso Espírito nos influencie para o bem e para levar a mensagem, para transformar corações e para levar essa mensagem para que muitas pessoas venham a ser preparadas para o retorno do Senhor aqui nas terras. Eu te peço, Pai, nesse momento, nos dá o Espírito Santo e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 11, a partir dos versos 20. Aqui diz assim: Então ele começou a repreender as cidades nas quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque eles não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizera, há muito eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Ou seja, Jesus ele faz uma pequena comparação entre dois grupos de cidades. As primeiras cidades citadas, é Corazim e Betsaida. E ele faz a comparação com Tiro e Sidom. Porque Tiro e Sidom não era cidade que habitava o povo de Deus, mas sim cidade de pessoas gentias. Ou seja, se a mensagem fosse levada a Tiro e a Sidom, e eles tivessem ouvido tantas maravilhas e poderosas obras que o próprio Salvador fez, há muito tempo eles teriam se arrependido. Mas em Corazim e Betsaida, ouviram grandes, poderosas mensagens, e mesmo assim não se arrependeram do seu mau caminho. Pelo contrário, rejeitaram o mensageiro e a mensagem. Verso 22. Mas eu vos digo
que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. O verso 23 é uma complementação do discurso da advertência de Cristo referente àquilo que estava acontecendo naquele momento. Ou seja, o próprio Senhor Jesus ele diz, mas eu vos digo que haverá mais tolerância, ou seja, essa cidade, Tiro e Sidom, seria menos, o juízo seria menos pesado para elas do que para vós. Porque, pelo contrário, se elas ouvissem essa verdade, seriam totalmente, convertidas. Na verdade, é o verso 22, desculpa aí, viu, irmãos? Agora é o verso 23, que diz assim: E tu, Cafarnaum, exaltada até o céu, serás derrubada para o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitas as obras poderosas que em ti se fizera, tereis permanecido até o dia de hoje. Outra comparação básica. A maioria das obras de Jesus foi feita em Cafarnaum, em Corazim e em Betsaida. Mas Jesus ele faz essa comparação dizendo, olha, se no tempo de Sodoma eu tivesse naquele local e fizesse essas obras poderosas, há muitos que eles teriam se arrependido. E interessante que Cafarnaum, ela era exaltada até o céu por causa do santuário, por causa de todo o círculo, da religião que habitava naquele local. O livro Ellen White e o Alto Clamor, Os Mensageiros e a Mensagem, ela vai falar, dentro do assunto da rejeição da mensagem, ela fala assim, na conferência, o artigo lido na Conferência Geral de 1891. Diz assim: No temor e amor de Deus, falo àqueles diante dos quais hoje estou, que há um aumento de luz para nós, e que grandes bênçãos vêm com recebimento dessa luz. Ou seja, há uma grande luz, para nós. E eu quero ler outro comentário que ela vai falar dessa luz. Deixa eu ver aqui. Essa luz está aqui lá no início, no prólogo, que é 1886, que diz assim: Meu anjo me disse, muita luz ainda deve brilhar vinda da lei de Deus e do Evangelho da Justiça. Essa mensagem, compreendida em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito, iluminará a terra com a sua glória. Ou seja, a luz que a mensageira do Senhor estava falando era a luz vinda da lei de Deus e do Evangelho da Justiça. Só que essa luz é acompanhada de recebimento de bênçãos, ou seja, de grandes bênçãos. Se você obedece à lei de Deus, conforme aquilo que Deus deixou em sua palavra, você será muito abençoado por Deus. Obedecer aos mandamentos de Deus não conforme a visão humana, mas conforme a visão espiritual da lei. Vamos continuar, e aqui diz: E quando vejo meus irmãos movidos de raiva contra os mensageiros, contra a mensagem e os mensageiros de Deus, penso em cenas semelhantes na vida de Cristo e dos reformadores. Ou seja, a mesma ira que habitou no período de Jesus contra a mensagem de Jesus, no período dos reformadores contra a mensagem dos reformadores. E qual era essa ira?
esse ódio, na verdade, ele é um ódio manifestado não desde agora. Quando Lutero falou que a salvação não é através de obras, mas sim através da fé, só que a fé, meus irmãos, produz obras boas, de acordo com Tiago 2. Porque a fé sem obras, ela é morta e para nada serve. Por isso, assim, o que é que nós temos que entender dentro da questão? É que as obras sem a manifestação da fé, elas não servem. Porque Paulo, em Efésios capítulo 2, no verso 9, Paulo ele diz, né, que a salvação é pela graça, não por obras, né? Não é pelas obras do homem, feitas em si mesmo. Só que no verso 10, Paulo diz que Deus preparou as obras específicas para que o homem andasse. Mas qual homem deveria andar nessas obras? Eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 2, para a gente compreender as palavras do apóstolo Paulo, para que nós não possamos ficar com muita dúvida acerca desse ponto. No verso 8 e 9, Paulo diz: Pois pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não é de vós mesmo, isso é um dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie. Ou seja, não é as obras dos homens feitas nele mesmo, mas é as obras de Deus feitas em nós. Porque o verso 10 diz: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Ou seja, Deus estabelece as boas obras através da conversão, ou seja, de acordo com Romanos, agora eu falo o livro de Romanos, capítulo 6, verso 4, que diz que nós fomos mortos, sepultados e mortos com ele, mortos com Cristo, pelo batismo, né? E fomos ressuscitados para uma nova vida, para andar em novidade de vida. E quando nós aceitamos a Cristo como único Salvador, o processo, né, dessa aceitação, através do batismo, é o processo das boas obras. Daquilo que a gente fazia no passado e agora a gente não faz. Aqui ela continua dizendo, ou seja, havia pessoas que estavam iradas contra a mensagem e o mensageiro. E aqui diz, a acepção dada aos servos de Deus nas eras passadas é a mesma a recepção, né, não, é a recepção que recebem hoje aqueles pelos quais Deus está enviando preciosos raios de luz. Ou seja, da mesma forma que os servos de Deus eram rejeitados, eram censurados nas igrejas, nas sinagogas, hoje não vai mudar, irmãos. As igrejas, inclusive a nossa própria, rejeita muitos mensageiros, porque não concordam com a mensagem. Mas a mensagem não é do mensageiro, mas a mensagem é de Deus, vinda da parte de Deus, vinda do testemunho e da Bíblia, que é a única palavra de Deus. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós devemos falar como assim diz o Senhor. No livro de Isaías, no capítulo 8, do verso 16 e o verso 20, o próprio Isaías, ele dá uma descrição de como nós devemos nos proceder e qual deveria ser a nossa mensagem. O próprio Isaías ele exalta e diz: ata o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos, pois a lei e ao testemunho, se eles não falarem assim, nunca verão a alva. A palavra alva é um símbolo de Cristo. Cristo diz, lá no livro de Apocalipse, eu sou a alva. Cristo também diz que é a estrela da manhã. Cristo também diz que ele é a luz, que ele é a água. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a água. Aquele que bebe de mim nunca terá sede.
Eu sou o pão da vida, aquele que come de mim nunca terá fome. Por isso, meus irmãos, nós temos que entender que quando nós, nos levantamos contra a mensagem, contra o mensageiro, nós estamos se levantando contra Deus, não contra só o mensageiro. Continuando aqui diz: os líderes do povo, hoje, seguem o mesmo curso de ação que os judeus seguiram. Eles criticam e elaboram questionamento sobre questionamento. Recusam-se a aceitar as evidências e tratando a luz que lhes foi enviada, do mesmo modo como os judeus trataram a luz que Cristo lhes trouxe. A luz da reforma de saúde, a luz sobre o vestuário, a luz sobre a música, a luz sobre mordomia. Há muitas luzes que é uma luz só que esta luz, na verdade, é o testemunho do Espírito de profecia. Ou seja, a igreja do tempo do fim teria um profeta moderno e que a mensagem deste profeta moderno, traria uma mensagem para tratar do caráter do povo de Deus nos últimos dias. Veja hoje como as pessoas estão ansiosas, as pessoas têm mais tempo para as coisas carnais do que para as coisas espirituais. Olha o que diz aqui, meus irmãos. O Senhor está chamando o seu povo da maneira mais marcante. Tem ele revelado sua divina presença, mas a mensagem e os mensageiros não foram recebidos, e sim desprezados. Veja, se você não está pregando na sua igreja, se você foi rejeitado de alguma parte da área da igreja, é porque a mensagem que estava sendo levada estava sendo muito duro. E por ser muito duro, as pessoas não aceitam. Porque hoje as pessoas querem aceitar conforme aquilo que eu acho. Hoje é estabelecido dentro da casa do Senhor o achismo. E na palavra de Deus, a minha opinião, ela não vale de nada. Mas nós devemos pregar como João Batista, como Elias, ou como alguns dos apóstolos, com firmeza, com repreensão, com advertência, com encorajamento, mas dentro dessa questão, tudo pregada por meio do Espírito Santo, por meio do amor e com convicção daquilo que eu estou falando. Não só pregar por pregar, irmãos, mas pregar e viver. Aqui diz também: meu intenso desejo era que aqueles que tanto precisavam da mensagem do divino amor ouvisse Cristo bater à porta do coração e deixasse entrar o convidado celestial. Contudo, ao coração de alguns, Cristo bateu em vão. Ao rejeitar a mensagem dada em Minneapolis, os homens cometeram pecado. Eles cometeram pecado muito maior em manter por anos o mesmo ódio contra os mensageiros de Deus, em rejeitar a verdade que o Espírito tem buscado trazer ao coração. Ao menosprezarem a mensagem dada, esses homens estão menosprezando a palavra de Deus. Cada apelo rejeitado, cada súplica desatendida, promove a obra de endurecimento de coração e os que coloca na rota dos escarnecedores. Às vezes nós pensamos que só escarnecedores é aqueles que não conhecem a palavra. Mas quando eu não aceito a palavra, quando eu rejeito o mensageiro de Deus, seja qual for, pequeno, médio, grande, preto, pardo, branco, seja qual for o mensageiro, seja ele bonito ou bem uma aparência mais desagradante, seja ele duro ou não duro, mas que a mensagem venha a ser trazida com firmeza e integridade, nós estamos agindo como
os escarnecedores do mundo. E eu quero ler um texto, aqui, que hoje ele se aplica ao nosso tempo. E cada vez mais, irmãos, vai tendo cumprimento no nosso tempo. É a respeito de João capítulo 16, do 1 ao 3. As palavras do próprio Jesus. Olha o que diz. Abra sua Bíblia comigo e veja no Evangelho de São João, no capítulo 16, dos versos 1 aos versos 3. Leia comigo. Estas coisas eu vos tenho dito, para que não vos ofendeis. Eles vos expulsarão da sinagoga. Sim, vem a hora em que todo o que vos mata julgará prestar um serviço a Deus. Essas coisas eles vos farão, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Quem fez isso? Os fariseus fizeram isso com Cristo. Os fariseus fizeram isso com Cristo. Os patriarcas, no período da peregrinação no deserto, fizeram isso com o próprio Deus, por causa da sua incredulidade. E no tempo atual, meus irmãos, há muitos daqueles que expulsam os servos de Deus de pregar nas igrejas e julgam estar prestando um serviço a Deus. Eles processam, eles matam, eles fazem qualquer tipo de coisa e dizem que está prestando um serviço a Deus. Cuidado, meus irmãos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus. Por isso, assim, o que é que nós temos que entender? Ellen White, ela dá uma repreensão dentro dessa questão. Ela diz assim que Jesus afirma que os adventistas teriam a mesma sorte em que Cafarnaum. Olha o que ela diz no livro Eventos Finais, na página 48 e 49. Cristo diz o seguinte: daqueles que se ofanam de sua luz, mas não andam nela. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, o adventista do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, com referência aos privilégios, serás abatido até aos infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se opera, teria ela permanecido até hoje. A igreja está na condição laodiceana e a presença de Deus não está no meio dela. Nós estamos num período, irmãos, de Laodiceia, mas nós não podemos ser Laodiceia. E é isso que eu concluo aqui dizendo para vocês. Que esta mensagem possa impactar a minha mente, a sua mente, a minha comunhão, a sua comunhão, e que nós possamos pensar e repensar. Será que eu estou sendo leal a Deus em perseguir pessoas que estão pregando a Bíblia e o espírito de profecia? Será? Será que eu estou sendo coerente? Nós não devemos ser sensacionalista. Porque fulano está sendo muito radical. Ellen White diz que se Jesus estivesse nos nossos dias, as palavras, os sermões, as parábolas de Jesus seriam radicais para nós. Também se Jesus, ou João Batista, ou Elias estivesse nos nossos dias, nós fecharíamos a porta. Sabe por que porque o nome é Laodiceia? Porque ela é uma igreja orgulhosa, não aceita repreensão e bate a porta na cara do Salvador. O Salvador é aquele que está do lado de fora, batendo na porta do nosso coração. E nós não abrimos. Oremos. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, sobre toda a terra e céu. Bendito seja todas as coisas que o Senhor tem feito para glorificar o teu nome, para que todos vejam, Senhor, a tua majestade, a tua glória, seja nos céus, na terra e debaixo da terra. Te
Te peço, Pai, nesse momento, que o bom e maravilhoso Espírito esteja conosco. E que nós possamos, Pai, viver e pregar como assim diz o Senhor. Te peço, Pai, nesse momento, que o Teu bom Santo Espírito possa estar conosco, nos guiando e nos orientando. Nos dê excelente noite, nos dê excelente semana, e que o bom Santo Espírito possa, Senhor, nos proteger, nos orientar e nos dar sabedoria daquilo que nós precisamos ter para seguir em frente. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Desejo aí uma ótima semana e que o Espírito Santo possa estar conosco. Tchau, tchau, meus irmãos.